eu estava olhando um livreto outro dia, quando eu fui me ocupar um pouco com esse assunto, caiu na minha mão um livretinho, eu não vou falar nem o título, nem o autor, porque você não me procurar, porque eu vou falar mal do livro, então eu não quero que você vá atrás dele e ficar bravo com o autor. Mas o que acontece é o seguinte, estava olhando aquele livrinho de uma pessoa que era decepcionada com a igreja, e talvez você tenha algum motivo para estar decepcionado com a sua igreja, ou já esteve decepcionado com a sua igreja anterior, veio parar aqui. Pode ser também, pode acontecer. Não perder pro Elcio se esse é o caso dele. Vocês veem também. É muito comum no nosso tempo que esse tipo de situações aconteçam ou tenham acontecido conosco em algum momento da nossa vida. Seja por qualquer razão, seja por cansaço, o cansaço da igreja é um fenômeno da nossa época. A gente tem recebido, não sei se é o caso do Brasil aqui, mas em muitas comunidades, Brasil afora da ICLB, tem recebido gente que está cansada de barulho, cansada de show, cansada de luzes, cansada de um monte de ativismo. Trabalho e pouca vida de comunidade. Eu tinha um camarada lá em Concórdia, que foi a minha última comunidade antes de faculdade. O camarada em Concórdia, ele chegou para mim e eu reparei que ele não dava oferta no culto. Aí tu vê, todo mundo vai lá e leva seu envelopinho e dá sua oferta. Aquele camarada nunca dava nada. Tá bom, eu só observando. Aí, um dia desses, ele era um excelente marceneiro. Um dia desses, a gente estava precisando de... a gente queria mudar o culto. Estava meio precário, a gente queria dar uma garimbada no culto. E aí, eu fui falar com ele. Aí, ele me fez um orçamento para melhorar o culto. E eu assim, pastor tem esses traquejos, já vai pedir marceneiro, ele já vem para a igreja, você é membro, se quer fazer assim um apreço de custo, pelo menos, para a igreja. E ele não teve conversa, assim, tanto é o meu preço, esse é o valor. Eu achei meio salgadinho, porque meu sogro trabalha com indústria moveleira, então eu já sabia dos preços, achei o precinho dele meio salgado e tal, mas conversa vai, conversa vem, entramos no assunto do dinheiro. E aí ele falou para mim, olha, eu tenho uma dificuldade gigante de dar qualquer coisa para a igreja. Porque na igreja anterior, onde eu estava, eu fui explorado. A história dele é mais ou menos a seguinte. Ele chegou nessa igreja e encontrou Jesus Cristo lá. Jovem, muito contente, a comunidade envolveu ele estava muito realizado com tudo aquilo, e o pastor percebeu que ele tinha um dom para o evangelismo. Ele tinha uma facilidade gigante de convidar gente para a igreja. Então o pastor disse, olha, por que você não junta alguns aí e vai para a rua com folhetinho, vai evangelizar? E assim ele ia trazendo mais um, e o pastor viu, esse cara tem potencial. Vamos convidar ele para ser obreiro da igreja, tá? Na linguagem das igrejas aí, obreiro significa assim o próximo patamar antes de ser pastor, tá? Mas não precisa estudar teologia, só precisa saber falar, tá? Isso ele sabia muito bem. Aí ele pulou para a categoria de obreiro da igreja, ganhava nada, tá? Ganhava nada, porque o obreiro ganhava alguma coisa. E evangelizando, daí o pastor disse para ele, agora tu vai cuidar do culto de quarta-noite. Ele começou a cuidar do culto de quarta-noite, mas tem que vir no de domingo de manhã também. Ele vinha, evangelizava, trabalhava na marcenaria todo santo dia, de noite cuidava das coisas. Aí o pastor disse, agora eu preciso de você não só na quarta, eu preciso de você na terça, na quarta, na quinta e no domingo. E ele foi. Até ao ponto em que ele estava na igreja de segunda a segunda. Todas as noites ele estava em todos os cultos de segunda a segunda, porque o pastor viu que ele era um grande arrebanhador de gente. E ele disse, se você quiser crescer, virar pastor, então nós temos uma meta a alcançar de arrecadação. E ele entrou na tal da meta de arrecadação para poder virar pastor da igreja.
Até que um dia que a esposa dele disse e falou assim: tu escolhe eu e as crianças ou a igreja. Ou tu fica com a igreja ou tu fica comigo e com as crianças. E milagrosamente ele escolheu a família. Apesar de todo o sistema onde ele estava mergulhado. Se afastou da igreja, não quis mais saber, e passou um bom tempo sem pisar os pés numa igreja. Até um dia ele encontrou alguém que disse: cara, mas tu é cristão, por que tu não vai na igreja? Não, bateu, vacinado. Isso aí é cilada do inimigo, esse negócio da igreja. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Já conheço. Ele disse: não é assim, não é assim. Até que um dia ele disse: tá bom, eu vou lá ver como é que é a igreja de vocês. Daí ele veio, olhou e disse: não, a pregação era boa, a comunidade do pessoal era bacana, mas vamos devagar com esse negócio aí. Assim ele foi 4 anos na igreja, todos os domingos, e era assim: amém no final do culto, ele e os 4 filhos, sumiram, desapareciam, não dava nem para apertar a mão. Ele era avesso. Sabe quando você bate no cachorro demais, ele fica arisco, você não consegue mais chegar perto, ele já morde, esse é o cara. E ele me contou toda a história dele, ele disse a dificuldade que ele tinha de dar 5 pila. Porque na cabeça dele, qualquer oferta era alguém tentando fazer uma pilantragem com as pessoas, não só com ele. E com muito cuidado e com muito tempo ele mudou de posição, ou seja, ele voltou a... o objetivo dele não era que ele desse dinheiro para a igreja. A questão é que eu percebi que era uma pessoa machucada, maltratada por igreja, e que se nós não tivéssemos cuidado com ele, cuidado no bom sentido, cuidar dele, ele não teria um lugar onde ele poderia encontrar uma comunidade saudável, biblicamente correta, que tivesse uma vida comunitária que o suprisse, um lugar onde ele pudesse pertencer. Ele não tinha mais isso. E ele acreditava que isso era impossível de ser feito. Esse é o tipo de situação que afasta pessoas. É uma situação que você vai dizer, é um extremo, sim, é um extremo. Ela existe por aí, em muitos lugares existe. Mas a gente pode ter outras situações. No livro que eu citei antes ali, o camarada saiu da igreja porque ele estava cansado de uma igreja que sugava ele todos os dias, e ele nunca tinha tempo para nada, só para a igreja. Até o momento em que ele disse que o verdadeiro culto era ir jogar bola no domingo com os filhos. Isso era culto. Aí a minha pergunta é: quem errou? Quem errou? Ele ou a igreja? Ou será que foi os dois? Ou será que todos nós? A verdadeira igreja para esse cara, o autor desse livrinho, era voltar de alguma maneira a um tipo de jardim, paraíso perfeito, onde nenhum problema acontece, onde a gente tem uma relação com Deus direta, imediata, sem intermediários, e esse negócio de igreja é pepino. Afinal de contas, tem que lidar com gente, e opinião, e gosto da clientela, né? Então nós temos pessoas machucadas com a igreja e pessoas com imagens falsas da igreja. Como é que nós podemos ser uma comunidade, uma igreja verdadeira, uma igreja de Jesus Cristo, sem que nós, de alguma maneira, infligirmos às pessoas esse tipo de vivência, de experiência que decepciona pessoas com a igreja? Quer dizer, deixa eu dar uma notícia para vocês já. Eu vou decepcionar vocês, tá? O Elson vai, o pastor vai, e você vai decepcionar quem está do seu lado. Já olha para quem está do seu lado.
a pessoa do seu lado vai te decepcionar, tá bom? Então tranquilo, isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente é gente mesmo, ser humano, tem pecado, pecador. Então você vai dar decepção. O presbitério vai decepcionar, tá bom? Liderança do grupo vai, todo mundo vai decepcionar. Por quê? Ninguém é perfeito. Aqui não somos perfeitos, ninguém é Jesus. Então a gente vai decepcionar um ao outro. Isso já é um passo, já é um primeiro passo para a gente reconhecer que não está dentro de nós sermos perfeitos. Mas a questão é como nós podemos ser uma comunidade, uma igreja, que não causa propositadamente dano às outras pessoas. Que não causa porque quer mal às outras pessoas. E que não prega um tipo de evangelho que, ao invés de produzir vida, acaba produzindo morte. Dizia o meu professor Werner Wiese, tem muito evangelho que se prega por aí, que na verdade é vacina contra o evangelho. Vacina contra o evangelho. Vacina serve para imunizar, né? Vacina serve para você não pegar a doença. Então, se você é vacinado contra o evangelho não te pega. Então, quando você ouvir o evangelho de verdade, você não entende ele, porque foi vacinado. É o caso dessas pessoas. A igreja inoculou neles de tal forma que eles não conseguem mais ouvir o que é o evangelho verdadeiro. Por isso, deixa eu até mostrar aqui. Não é propaganda, não. Depois, no final, é propaganda. Vou abrir aqui o videozinho para você. O plástico que a editora colocou é muito bom. No WhatsApp aí da comunidade vai ter essa imagem aí. É uma pessoinha que é a igreja. O designer leu o livro e daí ele pensou nessa ideia. Eu não tinha pensado nela, foi mais perto dele. Muita gente vive como se eu fosse a igreja. Como se a igreja fosse, ou devesse ser, uma manifestação de mim mesmo, dos meus desejos, das minhas vontades, de quem eu sou. E aí eu quero que eu seja a igreja, a manifestação dos meus desejos. Então alguém vai dizer, poxa, mas esses bancos aqui existem desde que eu era criança. Por que não acolchoado? Porque na outra igreja lá tem acolchoado, eu preciso de banco acolchoado. Senão não é confortável para mim, eu não gosto de igreja que tem banco de madeira, né? Uma igreja de banco acolchoado. Aí o outro vai dizer, não, mas porque na outra igreja a luz pisca, na minha a luz não pisca, eu preciso de uma igreja que tem luz que pisca. O outro diz que tem que sair fumaça de trás da banda, porque na outra igreja tem fumaça. Na banda essa não tem fumaça, então essa aqui não está bem adequada. Outro diz que eu escolho a minha igreja porque tem o melhor parking, tá? Em inglês mesmo, tá? Porque se a sua igreja tiver um parking, não um estacionamento, tem que ser em inglês, tá? É que nem comer hambúrguer, você não vai comer. Hambúrguer não, x-salada, só tem a da época do x-pila. X-pila, vocês lembram, lá no centro lá, tá? Na Baixada Brasil. O x-pila que era R$1, entrega a idade, né? Quem sabe que é o x-pila. O x-pila que era R$1, agora é burger, né? Não pode ser x-pila, x-pila é chulé, né? Chinelão. Tem que ser burger, em inglês, que daí é 50, né? Claro, é muito melhor. Então, igreja que tem estacionamento é velha, né? Tem que ser parking. Daí dá uma enobrecida no produto, tá? Deixa a igreja mais moderna, deixa a igreja mais jovial, mais legal e tal. E as pessoas vão na igreja, porque daí essa igreja que é boa, tá? A igreja, um outro que me convidou para pregar, que daí tinha que usar paleta de cor off-white, tá? Tinha que usar paleta de cor off-white para pregar na igreja. Eu agradeci o convite no futuro. E assim vai, gente. A loucura do gospel, não sei se vocês acompanham esse mercado de absurdos, mas a loucura do gospel, ela produz todo tipo de distorção que você não tem noção. Então assim, agradeça por não saber se você não sabe, tá? Vai chegar em casa, vai no joelho e agradece a Deus por ter uma comunidade normal, tá? Por não ter uma comunidade maluca, que é o que você tem por aí, tá?
Mas se você quiser procurar fast food aí para conhecer, já sabe, tem vários sabores, alguns estragados. Eu apresentei para vocês um cardápio, um pouquinho do cardápio gospel que a gente tem por aí. Onde eu sou a minha igreja, eu sou a minha vontade, a palavra de Deus é o que menos importa. Tá? Porque o Novo Testamento, a Bíblia, o Antigo Testamento não são utilizados para ser anunciados, eles são utilizados apenas como um caminho para a satisfação do ego e do desejo das pessoas. Quero convidar você a abrir 1 Coríntios capítulo 1. Meu primeiro ponto nessa mensagem tem como base esse texto. 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2. Se a pergunta é o que é a igreja, acho que precisa começar perguntando a respeito do que o Novo Testamento nos ensina sobre o caráter e o ser da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2. Você põe a linguagem que está distribuída? Em TDAH. A minha é NVI aqui, tá? Então vai dar uma diferençazinha, mas a palavra de Deus é mesmo, tá? Só a tradução perfeita. Eu leio aqui. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nesse trecho nós temos a expressão igreja de Deus. Igreja de Deus. E é muito interessante essa expressão, porque Paulo repete ela mais 4 vezes nessa carta. Igreja de Deus. O que é a igreja de Deus que se apresenta aqui? Ela é definida como os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Santificados em Jesus, chamados a serem santos. Igreja, aqui literalmente significa uma assembleia. Uma assembleia é nada mais, nada menos que uma reunião de pessoas. Uma reunião de pessoas que são santas e chamadas a serem santas. E aqui é muito interessante essa expressão de Paulo, eu particularmente gosto dela, porque ela mostra 2 realidades nossas. Uma, a igreja é santa, por quê? Porque ela é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o edifício santo, porque ela é tabernáculo, porque ela é noiva, e tantos outros, há mais de uma dezena, mais de 20 expressões diferentes que o Novo Testamento emprega para expressar a realidade da igreja. Aliás, o tema igreja aparece no Novo Testamento mais do que o tema justificação pela fé. Só para você ter noção. Então, a igreja não é qualquer assunto do Novo Testamento. Ela é um assunto fundamental do Novo Testamento. E a ideia de assembleia traz a ideia de reunião, de pessoas que estão reunidas. Agora, uma reunião pode ser de qualquer coisa, tá? Você vai lá, faz uma reunião do trabalho. As pessoas estão reunidas em torno de uma mesa para resolver alguma situação do trabalho. Uma reunião de time de futebol, tá? Tem coisas que ficaram no meu passado, mas agora que eu tenho foto eu me lembro. A gente ia assistir o jogo do Grêmio, lá no... acho que era lá no Libra, né? Era lá, a gente juntava lá no povo lá, tinha uma associação de gremistas, né? E ia assistir o jogo do Grêmio. Você é colorado, desculpa. Mas era o que a gente fazia. O que tinha em comum? O time de futebol. Era legal, bacana. Tinha os corintianos, tinha os palmeirenses, tinha o nosso timeco de futebol da igreja, né? Que a gente ficava tirando onda dos sábados de futebol do Eva, né? Na época do Golfo, ficava lá só tirando onda um do outro, tinha essas coisas. O que está no centro era uma prática esportiva, que era boa.
que a gente brincava, e tudo certo. E depois vai embora e acabou. O que nos reúne como comunidade de Jesus Cristo não é porque nós temos uma opinião sobre Deus. Não é porque nós temos uma tradição comum. Alguém poderia dizer, não, eu nasci nessa igreja, meus pais eram dessa igreja, os meus avós, bisavós, e assim por diante. Então eu fui batizado aqui, então aqui é o meu lugar. Isso é só uma parte da nossa história. Ela é bonita, ela faz parte, mas ela só é uma parte da nossa história. Houve um momento em que você teve que decidir, não, esse é o meu lugar, ou eu não pertenço aqui. Apesar de eu ter nascido aqui, talvez eu não pertença a esse lugar. Houve um momento da sua história, da sua jornada de vida, em que você disse, essa igreja aqui, eu não sei se todos são membros aqui, alguns talvez missionários, outros são Terezinha, mas você disse para a igreja onde você está, para a sua comunidade, eu sou dessa comunidade. Ela é a minha comunidade. Não só porque eu fui batizado e trazido aqui desde Deus e tudo mais. Há uma decisão nossa por isso. E essa decisão é porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou para pertencer a essa igreja. Ele nos chamou e é Ele quem diz a cada um de nós, também hoje, você é santo. Por quê? Porque em Cristo Jesus, pela fé, nós somos feitos justos, santos. Ele não só perdoa o nosso pecado, como Ele nos torna santos e aceitáveis perante Deus por causa da fé em Jesus. Então, se você pode dizer, eu creio em Jesus, você também pode dizer, eu sou santo. Não porque sou melhor que os outros, não porque eu não peco, mas porque Jesus diz isso de você e para você. Agora, existe uma outra realidade, que é aquela que talvez você está pensando agora. Eu sou santo, mas... Exato, você está pensando nisso. E é por isso que Paulo complementa. Chamados a serem santos. Quer dizer, isso não apaga a realidade de que no nosso dia a dia nós pecamos. Nós magoamos pessoas. Com a nossa opinião, com o nosso jeito de ser, com as nossas teimosias, com as nossas chatices. Nós magoamos e pecamos e falhamos. Por isso eu disse, você vai decepcionar quem está do seu lado. Nós somos essas pessoas que pecam. Mas Paulo vem e diz, por isso mesmo, vocês são também chamados a serem santos. Chamados a olhar para Jesus Cristo sempre de novo e encontrar nele Deus que te perdoa, que te dá uma nova chance, que te diz, querido, querida, está perdoado, vá e não peques mais. Por isso a gente precisa ouvir sempre de novo a palavra de absolvição. Em nome de Jesus, vai, tu está perdoado. Então a igreja, em primeiro lugar, ela é uma assembleia de pessoas que pertencem a Jesus Cristo e que foram santificadas por Cristo e são chamadas a serem santas. E ela é uma continuidade da obra de Deus que começou lá no jardim. Lá no jardim, Deus começa essa obra. Quando Deus chega para Adão e Eva, no cair da tarde, para bater um papo com eles. Quando chega para eles e diz: multipliquem-se, frutifiquem, dominem a terra, cultivem, guardem esse jardim. Nesse momento em que Deus, pela primeira vez, dirige a sua palavra ao ser humano, ali Ele cria a igreja. Você vai dizer, mas Israel não chamava, né? Não, a palavra igreja não começa lá. Mas a ideia de uma comunidade onde Deus chama e congrega pessoas começa no jardim. No momento em que Deus congrega, reúne, junta, cria uma assembleia.
Não é à toa que o Antigo Testamento vai ter sempre de novo a ideia de uma assembleia. Uma assembleia santa ao Senhor. Temos lá o tabernáculo, depois o templo, todos os anos, as pessoas indo para celebrar a Páscoa, a Assembleia de Israel. Essa mesma ideia do Antigo Testamento aparece no Novo e perpassa a história até os dias de hoje. Então a nossa comunidade aqui, junto com, agora vou dizer assim, comunidade no sentido, a Martin Luther aqui, com a missionária lá, com Santa Teresinha, com todas as outras comunidades da ICLB, com todas as outras igrejas de outras denominações que creem no Evangelho de Jesus Cristo, que creem no Deus triuno, que confessam essa fé de forma santa, todas essas igrejas são conjuntamente Assembleia do Senhor. Não vou dizer outro nome, não são confundir com denominação. Não é isso? Todas elas são Assembleia de Jesus Cristo. Todas elas são o corpo de Cristo. E não só essas. Também todas as pessoas que creram em Jesus no passado são parte dessa igreja. A igreja não é só o somatório de nós aqui, ela é o somatório de todas as pessoas em todas as épocas, inclusive daquelas que ainda um dia virão a crer. João 17. Jesus diz na oração sacerdotal, em João 17, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. A igreja é una. A igreja não é uma, a igreja é una. Uma unidade da igreja em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares. Baseado no quê? Uma hierarquia? Num estatuto? Não, baseado na fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a fé que une a igreja. Então, nesse sentido, sim, também o estudo bíblico na sua casa é uma igreja. Também a reunião da Oase é uma igreja. Também a reunião dos jovens é igreja. Porque todo lugar onde houver pessoas reunidas em nome do Deus triuno, lá a igreja está. Então a igreja não se restringe ao culto de domingo, embora o culto de domingo seja igreja. A igreja não se restringe à nossa denominação, embora ela também seja igreja. Essa é a grande beleza. O Novo Testamento faz isso. Por exemplo, em Efésios, no livro de Apocalipse, João escreve a igreja que está em Laodiceia, esse é aquele lugar. João se dirige à igreja de Jesus que está em. Então nós poderíamos preencher a lacuna e dizer: Jesus Cristo se dirige à igreja que está em Foz do Iguaçu. A igreja que se reúne no estudo bíblico na casa de fulano e tal. Cada uma dessas pequenas reuniões, desses pequenos grupos, são também parte da grande igreja de Jesus Cristo, da grande Assembleia. Porque nós fomos incluídos nessa aliança que Deus fez desde o Antigo Testamento até hoje com o seu povo. E assim nós fazemos parte de uma grande história de Deus com o seu povo. Sim, nós temos a grande, não só a oportunidade, mas a grande honra de fazer parte de uma história de Deus com a humanidade. E Ele nos inclui nessa história. Quer dizer, Ele nos convida, nos congrega e permite que a gente faça parte dessa grande história. Cada um de nós pode dar a sua contribuição e fazer parte dessa história de Deus com o seu povo. Também com aquilo que a gente faz hoje na nossa comunidade. Às vezes a gente esquece desse aspecto histórico da igreja, histórico nesse sentido de grande história. Mas é importante que a gente se lembre dessa grande história para que a gente não caia em problemas
que já acometeram não só a igreja, mas o Israel bíblico. Por exemplo, olha como a gente tem memória curta. A gente tem memória curta, eu sei. Moisés tinha subido o Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Então ele sobe lá o monte e ele passa uns dias lá e o povo começa a olhar o relógio. Está demorando, Moisés está demorando para subir. A pregação do pastor hoje cumpridor. Né? O pessoal começa a se coçar, aquela coceira que está no banco. O pessoal começa a ter coceira no banco, porque está ficando comprido. E aí, é o que está acontecendo com o povo de Israel. O Moisés está demorando, tem que fazer alguma coisa. Dá uma cutucada. Arão é o irmão de Moisés, é o sacerdote. Arão, faz a coisa aí. Moisés está demorando. Precisamos agilizar o processo. Precisamos fazer a coisa caminhar. Arão faz o quê? Ele olha para aquela situação que o povo está passando ali, e o povo começa a dizer: quem vai guiar a gente adiante na estrada? Quem vai nos conduzir daqui? Moisés nos trouxe aqui, botou a gente no meio do deserto. De certo ele quer que a gente morra de fome. Antes a gente era escravo, mas pelo menos escravo tinha comida. Agora a gente não é mais escravo, mas não tem comida. Está pior agora, o que a gente vai fazer? O povo diz: Arão, vamos construir uma imagem de Yahvé. Por que eu estou falando essa palavra em hebraico estranha? Yahvé é como escreve o nome, como se falaria, hipoteticamente, o nome de Deus em hebraico. E aí o povo diz: vamos fazer uma estátua de Yahvé. Só calcula que o mandamento que eles ainda não sabiam, Moisés estava trazendo o mandamento, diz lá no segundo: não faça a imagem, não use o nome de Deus em vão. Mas o povo já estava preparando o terreno para coisa ruim. Juntaram lá o ouro do povo e fizeram um bezerro de ouro. E chamaram o bezerro de Yahvé. Chamaram o bezerro como o nome do Deus de Israel. Então eles não fizeram outro Deus. Eles fizeram uma imagem do bezerro para dizer que esse é o Deus verdadeiro de Israel. Aí chega Moisés, olha a patifaria do povo, olha aquela fim da picada, e diz: o que vocês fizeram? Aí olha o que o Arão diz: não, me trouxeram o ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Tá. Me conta outra. Me conta outra história. Essa aí não me conta. Joguei o ouro no fogo e saiu o bezerro, e daí tu chamou ele de Deus. Gente, não foi 20 anos, 30 anos, 40 anos. Foi uns diazinhos que o Moisés ficou fora e o povo maquinou essa ideia maluca. A nossa memória é curta. Parece que a gente esquece rápido demais das coisas de Deus. Por isso, como igreja, nós precisamos sempre de novo sermos lembrados de que nós participamos de uma grande história de Deus com o seu povo. E começa no jardim, se estende ao longo de toda a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perpassa 2000 anos de história da igreja e chega em 2026 e não para com a gente, vai adiante. Não é à toa aqui Deuteronômio capítulo 6, a palavra de Deus vai instruir o povo a escrever estas palavras nos batentes das portas, nos umbrais, cingir-se com essa palavra, ou seja, amarrar ela no corpo, ter ela na mente. Ele diz: quando você se deitar, lembre-se dessas palavras. Quando você caminhar, lembre-se dessas palavras. Quando você se levantar, conte aos seus filhos essas palavras. Se nós não nos alimentarmos continuamente desta palavra, se nós não formos lembrados o tempo todo, você é igreja de Jesus Cristo,
santa e chamada a ser santa. Nós vamos esquecer disso amanhã. Amanhã a gente esquece disso. E amanhã a gente está se preocupando se o churrasco, próximo churrasco da igreja, não sei se esse é o evento, qual é o próximo evento no calendário? Para eu atualizar o meu... Como é que é? É churrasco? É. Está decidida a carne já? Tá, que bom. Não, porque senão já, pessoal... Não, porque eu prefiro picanha, contra filé, o pessoal já vai discutindo qual é o cardápio. Se é maionese, vai cebolinha na maionese, não, o pessoal já começa a encrencar. Por causa do cardápio do almoço, né? Aí, não gosta de cebola, não gosta de... Por aí vai. Eu estou brincando, mas na Bíblia está isso, tá? Eu estou brincando, mas se você ler Êxodo e Levítico, os caras estavam brigando por causa de cebola. Tá? Então a gente não é diferente. A gente não é diferente. A gente é igualzinho àqueles lá da Bíblia. Então se a gente esquecer, por um momento que nós somos santos, chamados a ser santos, a gente volta a brigar por cebola, tá? Por picuinha, por café pequeno, por coisa sem sentido. Agora, se a gente falou até aqui que a igreja é uma reunião de pessoas, como é que a gente resolve isso, além de lembrar-se que nós somos santos chamados a ser santos? Quero trazer uma instrução de 1 Coríntios 11, 2 versinhos, 18 e 19. Vai lá para o capítulo 11, os versos 18 e 19, o contexto é Santa Ceia. Contexto é Santa Ceia. Talvez não seja mais nosso problema hoje, a Santa Ceia, mas o problema aqui é nosso ainda. 1 Coríntios 11. Versos 18 e 19 do capítulo 11. 11, 18 e 19. Paulo diz lá o seguinte: em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Há divergências entre vocês. E o Paulo diz, até certo ponto eu creio. Quer dizer, na verdade não é novidade nenhuma que a gente não concorda com alguma coisa. Isso é humano. Porém, essa divergência está causando na comunidade uma divisão a tal ponto que algumas pessoas são esquecidas na hora da ceia. Aí você vai pensar, mas como? Nós nem somos tanto, como é que vai esquecer? É diferente naquela época. Tá? Ceia naquela época era uma refeição, um almoço. Então servia o almoço, daí tinha o pessoal. Sabe aquele guloso de almoço? Quando você faz a festa da comunidade, ele pula no primeiro lugar da fila, já rápido, para pegar primeiro nesses utensílios. Então, aí os gulosos de almoço vêm, ó, vai na frente da fila, tá? Outro dia eu estava com a CM, daí conversa com ministros, aí um pastor estava brincando que acontece hoje o seguinte: quando ele era criança, aí diziam, primeiro os mais velhos se servem. Aí agora a gente diz, primeiro as crianças se servem. E a gente nunca chegou na vez de ser o primeiro. Justo, né? Você vê, o problema não passa. 2000 anos, continua o mesmo problema. Quem vai comer primeiro? E aí o que acontecia em Corinto é que nessa briga de quem vai comer primeiro, os gulosos enchiam a pancinha, chegavam os últimos da fila e tinham o quê? Costela de frango. Tá? Não era costelão, era costela de frango. Só tinha um sim. Não tinha mais nada. Secaram as panelas, raparam o tacho, não sobrou nada. E o pessoal que ficou por último na fila ia para casa sem comer. A Santa Ceia acontecia no contexto de um almoço. Então, se faltava comida, significa que pessoas ficaram sem cear.
Entendeu? Não é por falta de copinho e pãozinho picado. É porque alguns comeram tudo e não deixaram os outros. Por isso eu disse, esse problema talvez não seja mais o nosso, exatamente esse problema. Mas em que outras situações nós agimos como se tudo o que importasse é o que interessa para mim. E a gente se esqueceu das pessoas que estão do nosso lado na comunidade. Onde só o meu problema importa, eu não me ocupo mais com o que dói no outro. Quando nós nos esquecemos de visitar uns aos outros, não a visita do pastor, não é que o pastor tem visitando vocês. Quando nós nos esquecemos de nos visitar, quando nós nos esquecemos de nos cumprimentar, quando é que nós nos esquecemos de considerar um ao outro, de nos preocupar uns com os outros. Isso é muito fácil de acontecer. Por quê? Olha do jeito aí. É correria, corre, vou pegar a minha lá. Aula de manhã, de tarde é reunião, daí atendimento, daí de noite é um negócio online, assim, por dia 10 crianças e corre, leva uma na escola, leva um no esporte, leva não sei aonde, e vai e volta, e vai e volta, e final de semana vai dar palestra não sei aonde, e assim vai, segunda a segunda e segunda a segunda. E quem é que eu diz que eu tiro um tempo para passar no meu vizinho e perguntar, ô vizinho, como é que tá aí? A gente não faz. A gente não faz. Nós nos tornamos pessoas ocupadas demais para ter tempo para os outros. E isso reflete na comunidade. Então não é só uma questão de quantos estão em liderança, no presbitério, ou auxiliando as crianças, ou isso ou aquilo. Não reflete só lá onde pessoas poderiam ajudar mais na comunidade. Isso reflete nas coisas pequenas, corriqueiras, como uma simples amizade. Mas você vai dizer, mas Alex, o que isso importa? Eu vou dizer o que importa. Vocês lembram que quando Jesus nasceu? Não, vocês não lembram quando Jesus nasceu, eu também não lembro. Enfim, no texto bíblico, quando Jesus nasce, vou dizer de uma forma mais correta, né? No texto bíblico, quando Jesus nasce, José e Maria vão até Belém, certo? E não tem espaço, não tem hospedaria para eles, ok? Essa informação, guarda ela. Agora deixa eu contar um caos que vai chegar nela. É o seguinte, no Antigo Testamento, desde Gênesis, desde o comecinho de Gênesis, até o Novo Testamento, a hospitalidade e o cuidado com o desconhecido é uma obrigação de Israel. Veja bem, Deus acende sua ira contra Sodoma e Gomorra. Vai no texto bíblico e olha o que está escrito lá. Porque Deus fulmina com fogo Sodoma e Gomorra? Porque não receberam os enviados de Deus. O pecado dela faz com que Deus mande enviados, anjos. Ela é uma cidade má, injusta. Deus manda anjos para visitar a cidade, os seus enviados. Aí a cidade rejeita eles. E aí vem fogo do céu. E está lá escrito, por causa do pecado? Não. Porque se recusaram a receber a visita. Aí temos lá nos profetas, lá no livro de Samuel, a viúva de Sarepta. A viúva falida, quebrada, lascada. Tem nada em casa. Tem lá um restinho de azeite, um restinho de farinha. Para ela fazer o último pãozinho dela, para ela e o filho, depois vai comer e morrer. Chega o profeta. E o profeta vem e diz, eu quero comer. E a mulher podia olhar e falar, e ela falou real, eu só tenho esse pão, nós vamos comer e depois vamos morrer. E aí o profeta disse, faz primeiro para mim, depois faz para você e para o seu filho. E o que acontece? Não acaba a farinha e não acaba o azeite. Por quê? Porque ela creu na palavra do Senhor. Não porque ela tinha, ela creu. Quem é elogiado pela sua oferta no Novo Testamento?
a viúva que deu uma moedinha, porque ela deu tudo que tinha. E não é sobre dar algum dinheiro, é sobre estar disposto a abrir-se para o outro. Na ética do Antigo Testamento, o tempo todo é estar aberto para o outro. Tanto é que os escravos não podem ser tratados em Israel como são tratados lá fora. Os estrangeiros devem ser tratados bem, porque vocês foram estrangeiros. Os escravos não devem existir escravos em Israel, porque vocês foram escravos, então não pode ter. E assim vai. Então, quando Belém, agora eu falo com Jesus, quando Belém rejeita, não tem lugar. Olha só, Belém não é hospitaleira como o Filho de Deus. Por isso, João diz, ele veio aos seus e os seus não o receberam. Então, gente, ir bater papo na casa do outro, sair para tomar um cafezinho, um chimarrão, se visitar, se conhecer, tirar tempo um com o outro, não é só porque é legal, é bacana. Eu tenho excelentes lembranças dessa época em que a gente estava junto e fazia uma coisa rara. Isso é uma coisa que eu tenho muita saudade da meus tempos de adolescência e juventude. Não é só por isso, não é só porque é legal, é porque expressa uma ética comunitária que perpassa toda a história do povo de Israel e nos ajuda a não esquecer quem nós somos perante Deus, santos e chamados a ser santos. Queridos, as divisões de opinião entre nós não podem ser motivo para que a gente não seja amigo. O fato de eu ter uma preferência e o outro ter outra, seja a preferência de qualquer coisa. Sim, você pode fazer um churrasco com um colorado, dá um corintiano com um palmeirense, dá até para ter gente palmeirense, né? Dá, pois é. Futebol, brincadeiras à parte, a gente não pode permitir que coisas secundárias nos afastem uns dos outros, porque o que nos une é o amor de Jesus Cristo. Se nós quisermos crescer como comunidade, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos abrir espaço no nosso coração e na nossa agenda para termos amizades com as pessoas da comunidade, para nos visitarmos, para estarmos em comunhão uns com os outros. Por isso, gente, essa palavra de hoje é para nos motivar, a resgatar aquilo que nos ajuda a não esquecer da obra de Jesus em cada um de nós. E para que a gente possa dizer sempre de novo, como a gente fala no credo apostólico, tá? E às vezes o texto nos ajuda, não nos ajuda, está lá, creio, e aí em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Eu creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Eu creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Essas pequenas ações que nós podemos fazer uns com os outros nos ajudam a não esquecer de que essa também é a nossa fé. Eu creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Que essa fé possa te inspirar a abrir a sua agenda e o seu coração para crescer como comunidade de Jesus. Aqui, no Martin Luther, na missionária, lá em Santa Teresinha. Amanhã a gente continua, lá em Santa Teresinha. Uma pergunta um pouco mais pragmática. Para que serve a igreja? Hoje a gente explorou um pouquinho o que é a igreja, e eu só arranquei o assunto, na verdade.
amanhã para que serve a igreja. Se você tiver curiosidade de saber mais, eu exploro de forma um pouco mais, não vou dizer profunda, porque o livro ele é simples, é uma linguagem mais simples, mais próxima, então é fácil de ler, de entender, mas eu trago mais textos bíblicos, mais exemplos, exploro um pouco mais tempo no meu livro, para que serve a igreja. Então tem uma parte que fala sobre o que é a igreja, outra parte fala sobre para que serve. Então assim, mas eu já ouvi as duas pregações, então o livro vai chover molhado. Não vai. Eu prometo para você que ele não vai chover molhado. Você se surpreenderá com os outros conteúdos que estão no livrinho. O livrinho nasceu da minha experiência de comunidade. Eu comecei a escrever ele por causa do trabalho da comunidade. E escrevi ele para o presbitério da comunidade. E depois ele virou livrinho. Tá? Então, ele não escrevi para ter um livro, eu escrevi para a comunidade e depois virou um livro. Então é para isso que ele tem. E por isso ele é fininho, fácil de ler e responde uma pergunta. E como a gente lançou essa semana, tá? Então eu trouxe aqui para vocês só 12 kits, tá? E alguns acho que já saíram lá atrás. Ele vem junto com outros 3 livrinhos. A Fé Pode Duvidar. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre como eu lido com as minhas dúvidas, com as minhas perguntas, com as coisas que eu não sei, também um livretinho fino e simples, A Fé Pode Duvidar, do André Heinck. Se você se sente frio na sua jornada, parece que o amor de Jesus está lá dentro da geladeira, esse aqui responde a pergunta: o que é voltar ao primeiro amor? E aí pode te ajudar, amigo meu Alexandre Melhoranza, mestre em teologia e pastor lá na França, então pode te ajudar com essa pergunta. E para terminar, se você gosta de perguntas teológicas e quer ir um pouquinho mais para a área da teologia, o meu amigo que criou e idealizou toda essa série, o Igor, ele escreve Teologia Frio Crente, é a pergunta dele. E aí, os 4 livrinhos, então eu trouxe aqui porque é promoção de lançamento, os 4 livrinhos, R$50, tá? E eu não tenho espaço na mala, então é isso. Bom, tá?